Fala, sábio. Milena Aquino com vocês hoje para falar de feminismo, perversão e subversão. De introdução, eu quero falar aqui para vocês o seguinte: a vida da Ana Campanholo. Mas antes de falar da vida da Ana Campanholo, eu quero evocar duas Anas muito importantes no imaginário. Primeiro, no meu imaginário, eu cresci com uma Ana muito importante na minha vida, que era a Ana da Bíblia. Era uma Ana forte, era estéril, mas orou muito e teve um filho. E depois que eu troquei de religião, eu conheci uma outra Ana, que é a Ana, avó de Jesus, que deu à luz a Maria, que deu à luz a Jesus. Então, são dois exemplos de mulheres fortes. E o significado da palavra Ana quer dizer graciosa. Então, eu juntei essas duas coisas para falar aqui com vocês. A Ana Campanholo, autora desse livro, é uma mulher graciosa e corajosa. Do mesmo jeito que a Ana do Velho Testamento rompeu e trouxe uma nova história para a vida dela, que foi por oração, ela, por clamor, por fé, ela teve um filho. E do mesmo jeito que a Ana, mãe de Maria, rompeu na geração dela de uma forma diferente, gerando a mãe de Deus, e que esta mãe gerou Cristo, e que Cristo, com sua palavra, gerou vários Cristos, é um rompimento diferente, isso mostra uma pessoa corajosa. Essas duas Anas, para mim, refletem essa Ana, que é uma mulher graciosa e corajosa. Por quê? Porque a partir desse livro, que é um marco na vida literária do brasileiro, da brasileira, no tema feminismo, a Ana pede, inclusive no final do livro, que a partir desse livro venham muitos outros livros, e ela irrompe dentro das casas, dos corações e da mente, outra forma de ver o feminismo. Porque antes o que havia era o mundo é muito desvantagem para a mulher, o mundo é muita dificuldade para a mulher. Aí ela questiona, mas quais? E ela diz, essa bandeira do feminismo é falsa. Ela diz, então ela rompe como Ana, como Santana, e traz uma ideia diferente do que é feminismo, pelo menos do que eu aprendi na minha vida, que era sempre estar lutando por direitos iguais. Ela fala de um tripé de direitos iguais, menos violência, direitos iguais, menos violências e cargos iguais. Enfim, ela diz que tem um tripé, que, na verdade, é uma propaganda para chamar a atenção. E aí ela rompe esse cenário e fala assim, olha, gente, eu publiquei para vocês pensarem e perguntarem. Ela ainda fala assim, tenham dúvidas, é muito valioso ter dúvidas. Então, a resenha criativa do livro da Ana Campanholo, em 4 passos para você agora. Primeiro, tema central. Qual o tema central? Qual o tema central que a Ana Campanholo traz aqui para nós? Neste livro, Feminismo, Perversão e Subversão. A história do feminismo contada desde a sua origem aos dias atuais, dividida em 5 fases, onde cada uma delas tem sua marca. Resumo, o livro da Ana Campanholo é isso. E detalhe, se você olhar para a capa, o livro, na capa do livro, você tem 2 marcas, mas do miolo do livro você tem 5 divisões claras. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acredito que ela se dedicou muito, muito, muito nessas 2 e botou em destaque ali. E no miolo do livro você vê que ela realmente coloca mais tópicos para a parte perversão e subversão. Só que a parte perversão não tem escrito como uma fase, mas ela botou na capa. Então, ela faz isso aqui, ó, em resumo, ela faz isso aqui. O feminismo, em 5 fases apresentadas, e entre essas fases tem as ondas. A gente pode colocar aqui, primeira, segunda e terceira onda.
porém em 5 fases. As fases são, foca aqui comigo. Primeira, contestação. Contestação de quê? As mulheres contestam o quê? Contestam a educação. Segundo, a segunda fase, descrita no livro, que é a fase da inserção. A mulher é inserida aonde? A mulher, pelas feministas, quer ser inserida aonde? Elas querem ser inseridas no mundo. Elas saem de casa, entrariam no mundo. Então, essa é a inserção. Depois, é a reprodução. Mas aí você se pergunta, Milena, reprodução de quê? A reprodução pelas mulheres dos vícios masculinos. A mulher queria sair de casa, a mulher queria educação, queria sair de casa, ela começou a reproduzir vícios, promiscuidade, irresponsabilidade. Foi isso. Isso é reprodução. Depois, a quarta fase é a subversão. O que acontece na subversão? O que quer dizer essa palavra? Subversão é ruína, é queda. O que as feministas, nesse movimento ideológico, querem? Arruinar, derrubar aquilo que a gente entende como que é mais básico do sexo, o homem e a mulher. Nessa fase, o feminismo quer abrir o horizonte, começar a trocar a linguagem, começar a mudar os termos que já existiam para dar uma nova roupagem, e aí derruba o que já existe, que é biologicamente afirmado. Essa é a subversão. E, por último, a gente tem o quê? A aniquilação, que ela também chama de ódio. Esse movimento quer aniquilar uma partícula contra outra partícula, uma ideia contra outra ideia, que é o cristianismo. E ela diz, principalmente no Ocidente, essa ideia de feminismo vai contra o cristianismo. Essas são as fases em que a Ana Campanholo apresenta o seu livro. Muito bem, Milena, agora me diga as frases. Digo as frases para vocês, gente. Nessa resenha criativa, eu digo frases, sim, para vocês. Aqui, ó, eu não tirei da minha cabeça, tá tudo aqui. Isso que eu falei até agora também, tá tudo aqui, eu vou dizer para vocês. Primeira frase, ó, página 33. O feminismo é um movimento que prega o desentendimento e crescente amargura entre os sexos. Mas outra frase, página 371. O feminismo tornou-se fluido. O feminismo vem passando de fase em fase em fase, esse movimento fluido, essas ondas fluidas, e isso é proposital. Página 374. O feminismo nega o feminino. Olha isso. Principalmente aquele feminino mais dócil, representado, inclusive, dócil, mas com força, representado, inclusive, na Virgem Maria. Muito bem. E por último, página 369, o feminismo usa as mulheres entre aspas, como propaganda. Porque tem um tripé muito forte no feminismo que é visível, mas por baixo tem uma raiz que ele não mostra. O feminismo usa as mulheres como propaganda. Página 369, vou lá para a página 369. Essa eu vou ler. A feminista Berenice Bento, que é uma brasileira, no entanto, enquanto discursava, foi clara sobre como o movimento feminista usa as mulheres apenas como propagandas. Esse negócio é uma bandeira para chamar a atenção das mulheres. E elas são cooptadas por essas coisas. E é uma propaganda apenas visível, destacável. Essas são as frases. Agora vou falar uma coisa para vocês. É verdade este livro na minha vida ou na vida de alguém? Eu consigo dizer para vocês que é verdade. Eu vejo essa tese da Ana Campanholo, dessa divisão de fases, essa divisão de ondas, principalmente na minha própria educação. Eu vejo as propagandas, eu, inclusive, fui impactada e cooptada
antes, por esse que é o tema, que é a bandeira, né? Que é a, a não maternidade, que no meu caso realmente eu coloquei na cabeça quando vi uma cena na escola que me mostrou os fetos todos os meses abortados, e isso realmente me impactou e eu tomei essa decisão. Desde já criança, então eu vejo isso, é verdade. E uma das coisas que a Ana fala no livro, que é sobre a educação, né? Que isso vai sendo incutido na educação, essas ideias, esse mover do feminismo. E eu realmente vejo isso na minha vida. E eu pesquisei alguns fatos e, sim, é verdade. Eu não fui às fontes primárias, eu não fui, mas essa ideia que ela apresentou me chega como verdade. E eu me sinto, assim, selecionada, mas graças a Deus encontrei a verdade, a luz, e não sofro daquilo que ela menciona sempre no livro dela, muitas vezes, de dissonância cognitiva, que é mesmo eu sendo casada com uma mulher, eu não digo que esta minha prática é que as pessoas precisam viver, porque isso não é a verdade. A verdade é que homem e mulher, sexo, homem e mulher, se juntam, e essa verdade se perpetua, porque eu e minha esposa não podemos nos perpetuar. Então, eu vejo que isso é verdade. Porém, eu acredito que existe algo ainda que precisa ser mais estudado por mim e que esse livro da Ana Campanholo realmente foi só o ponto inicial. E aí eu começo a falar do e daí. E daí é o seguinte, que mesmo depois de ler esse livro, eu ainda tenho uma dúvida muito forte, que é, veio o feminismo do protestantismo? Eu quero saber. E me parece que sim. Ela diz que veio, a ideia veio do grupo de religiosos, quando as mulheres começaram a questionar a própria educação, mas ela não bate o martelo e eu preciso estudar mais, e eu acredito que eu vou estudar quando eu ler o livro da Débora Luciano, que eu já mencionei aqui, inclusive eu vou deixar na descrição para vocês, na plataforma, eu vou deixar para vocês, sobre o livro Autópsia do Feminismo, que eu acredito que é onde eu vou saber mais detalhes sobre isso, mas eu já vi um podcast dela falando que, achei bem interessante, que se divide, né? Filosoficamente, o feminismo teria vindo das teólogas católicas, e na prática, mais ou menos assim, teria vindo de gente protestante. Então, eu preciso estudar mais, esse é o meu e daí. E também, eu que não preciso me posicionar como feminista ou antifeminista, eu preciso ser mulher, que não sou feminista, e usando as palavras da autora. Gente, terminei essa resenha com muitas coisas na mente, muitas descobertas, mas que o estudo não pode parar, tá? Estudiosidade sempre, para entender a si mesmo, que inclusive é um conselho da Ana no livro, né? Entender a si mesmo. As mulheres precisam entender a si mesmo, como os filósofos disseram há muito tempo atrás, e como Paulo disse para a gente se examinar. A Ana faz essa comparação no final do livro. Sabe o seguinte, além de te encorajar a continuar estudando sobre esse tema, queria te perguntar, você tem alguma lembrança igual a que eu tive da minha escolarização, onde eu vi os fetos e que ao ver essa resenha criativa você lembrou? Se tiver, conta aí para mim nos comentários, vou gostar de saber. E fique bem também, até o nosso próximo encontro, até o próximo vídeo. Quer mais resenhas como essa? Aperta nesse botão aí à sua frente. Tchau!